Olá pessoal, meu nome é Gleison Capistrano, sou doutorando em ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, no Polo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, no campus Fortaleza, em parceria entre o Centro de Referência à Educação à Distância, CREAD, e o Grupo de Pesquisa e Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos, GREPET, estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. Agradecemos antecipadamente a todos, aqueles que nos assistem, e quando eu falo assistem, falo tanto no sentido de agradecer que apreciam o nosso trabalho, como também contribuem com ele. E aí eu agradeço especialmente ao professor Igor Paim, né, diretor do CREAD, ao IFCE e ao próprio CREAD. Hoje o professor Igor Paim será o nosso entrevistado e o tema da entrevista será superdotação na educação. Olá, professor. Olá, Gleison, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui conversando com você sobre um tema tão caro e muitas vezes desapercebido, que não está na nossa zona de percepção nos espaços de ensino e saber. Mas as crianças e adolescentes com comportamentos de altas habilidades ou superdotação estão lá e precisam ser vistas, percebidas e muito bem acompanhadas, tá? Professor Igor, como podemos identificar quais as características de uma criança com superdotação ou altas habilidades? Fale até um pouco sobre esses termos, né? Se são semelhantes, se são sinônimos. Cleison, essa pergunta que você fez é a pergunta de ouro, né? A definição das altas habilidades ou superdotação, isso é sinônimo, inclusive demorou-se um tempo para se conciliar a terminologia, mas hoje é tido como sinônimo, inclusive pelo Conselho Brasileiro de Superdotação, o CONBRASE. A gente reconhece a pessoa com comportamentos de altas habilidades ou superdotação, seguindo o modelo de Joseph Ranzulli. É o principal pesquisador no mundo, né, um dos mais importantes psicólogos do século XXI, e ele nos traz uma nova forma de compreender, porque assim, historicamente o superdotado foi identificado por meio de testes psicométricos, paramétricos, né? Os testes são bons para medir o que ele se propõe a medir, que são as inteligências acadêmicas, lógico-matemática, linguístico-verbal, visoespacial, tal como o VISC-4, a escala Wechsler de inteligência para crianças, ou VAIS-3, a escala Wechsler de inteligência para adultos. Mesmo os outros testes de inteligência, G36, G38, R1, matrizes coloridas e progressivas de Raven, mas esses testes de inteligência, quando eles buscam identificar o superdotado, eles vão para um conjunto restrito, tá? Hoje a gente tem uma visão muito mais ampla. Então, assim, se um teste de inteligência disser que você é superdotado, sim, você é, naquilo que o teste mede bem, né? E ele é um bom preditivo para sucesso acadêmico. Porém, um teste de inteligência não mede a inteligência musical, a inteligência corporal sinestésica. Então, eles têm essas limitações. Por isso que a concepção hoje de superdotação é um modelo triádico trazido por esse psicólogo, né, Joseph Ranzulli, que ele diz o seguinte: a superdotação vai ser a interseção, quer dizer, a manifestação de três grandes características, de três grandes anéis, por isso são chamados de anéis de Ranzulli. Quais são esses anéis? A criança, o adolescente, o adulto, né, que tem comportamentos de altas habilidades de superdotação, ele precisa estar no primeiro anel, que é elevado desempenho em alguma área do conhecimento ou capacidade humana. Então, é aquele jovem que tem uma capacidade que salta aos olhos, né, uma fluência, habilidade linguística verbal, ou habilidade musical, como eu já disse, ou pictórica de desenhar, a parte lógico-matemática, qualquer capacidade humana, qualquer inteligência acima da média. Observe que ele não ficou preso a um parâmetro, né, ao quociente de inteligência total, mas
de uma análise, que aí depois a gente pode falar disso, que é o modelo das portas giratórias, né, as rotary doors, para analisar o que é essa capacidade acima da média. Então, mas assim, em termos genéricos, tem que ter uma capacidade acima da média. Segundo o anel de Ranzulli, é elevado nível de criatividade ou de pensamento divergente. Tá? Alguns psicólogos diferenciam criatividade e pensamento divergente. Criatividade seria o pensamento divergente útil. E o que é pensamento divergente? Capacidade de encontrar soluções diferentes para os mesmos problemas, ou os velhos problemas. Então, o superdotado, ele tem essa capacidade criativa, inventiva. Vamos dar um exemplo aqui prático. Às vezes as pessoas... tem psicólogo que diferencia talentoso de superdotado. Hoje, muitos, e a maioria, caminha para o entendimento que talento e superdotação é a mesma coisa, mas alguns, tradicionalmente, consideram talento uma habilidade treinada, ou seja, a pessoa que praticasse muito, como François Gagné assim define, uma atividade, por exemplo, tocar piano, seria exímio naquela área, quer dizer, talentoso. E o superdotado e o talentoso seriam diferentes na visão de Gagné, no sentido de que ambos poderiam tocar uma peça musical com a mesma excelência. Porém, o superdotado se diferenciaria pela criatividade, ele vai começar a querer fazer arranjo, vai querer compor, inovar, modificar a música, tem um jeito muito particular de conduzir, de ser, de existir, de ver o mundo, uma visão oblíqua de mundo, um pensamento, uma visão rebelde, a rebeldia de pensamento. Então, a criatividade é uma das marcas do superdotado. Outra coisa é o terceiro anel, é elevado nível de dedicação à tarefa, essa fúria de aprender, que a Ellen Wiener também assim chama, né, a capacidade de se desvencilhar sozinho, de andar com as próprias pernas, aquele cara que começa o livro, não para o livro até terminar o livro. Então, essa coisa da imersão, da energia mental muito intensa, faz parte também dos aspectos comportamentais. Então, essa definição, esse entendimento mais alargado em cima de comportamentos, trazido por Joseph Ranzulli, nos coloca ou nos possibilita entender de uma maneira mais ampla e mais inclusiva, tá, os tipos de superdotados. Então, não vai ser só aquele que teve uma pontuação acima de 130 pontos, um teste de inteligência, tá certo? E aí a gente consegue, então, perceber outros tipos superdotados, que é uma das características que faz parte dos nossos estudos, né, essa tipologia. Professor Igor, eu acredito que existe um imaginário de filmes, de histórias, de personagens, aonde o herói é aquele, ou vilão, é aquele que tem superdotação em algo, uma inteligência acima da média. E até a pergunta, será que gênio é a mesma coisa que superdotado? Como é que essa visão dos filmes pode influenciar a nossa visão dessas Excelente, é muito pessoas? boa essa sua pergunta, porque nós estamos sempre atravessados pelas influências, né, pela polifonia, pela polissemia de mensagens que nos chegam a todo instante. Então, no caso dos filmes, né, as séries, né, tem uma que eu gosto muito, The Big Bang Theory, né, que toda a equipe ali de cientistas são superdotados, e um deles, o mais, né, destacável, que é o que a gente chama de profundamente superdotado, que o QI dele passa de 180 pontos, que é o Sheldon Cooper. Ele também tem a dupla excepcionalidade, né, que ele está dentro do espectro autista. Todos esses filmes nos influenciam muito, mas eles trazem o quê? Estereótipos. Sim. Esse é o problema. Meio que uma forma de... E aí isso até avança para mitos, para a construção, fortificação de mitos. Então, assim, é superdotado, mas tem um problema de comportamento, mas é estranho, né? Ou então, aqui na nossa linguagem popular, mais é perturbado, né? Algumas coisas que fazem com que haja também alguns estigmas ou algumas condicionantes que não são verdadeiras, que definitivamente não são verdadeiras. Então a gente é influenciado a uma tipologia de superdotado também, aquele que é muito fora da curva, e tem níveis de superdotação, tá? Você pode ter o levemente, moderadamente, altamente, profundamente superdotado, dentro de uma visão mais clássica de pontuação de QI, mas assim, existe aí, segundo o relatório de Maryland, de 72, já tem um tempo, 5%, 3 a 5% da população é superdotada, tá certo? Então, assim,
E não é aquele superdotado de filme, não é dos filmes que a gente vê, o Gênio Indomável, né, ou, ou os filmes todos, os super-heróis, mas esse do Sherlock Holmes, Sherlock né, enfim, que é Holmes, um dos clássicos. quem gosta? Mas o fato é, essa visão, ela é uma visão estereotipada, né, que o superdotado sempre tem que ser aquela pessoa muito diferente, muito acima da média. Exótica. Hã? Exótica. Exótica, né? Tem que ter assim uns cacuetes. Não é verdade isso. O superdotado, ele está amplamente presente na sociedade. Quando eu digo assim, 3, 5%, é considerando testes psicométricos padrões. Quando você começa a considerar inteligências múltiplas, esse percentual pode subir a 10, 15%, dependendo da localidade, enfim, da cidade, enfim. Então a gente tem que entender o superdotado com mais naturalidade. Os filmes, eles servem para ilustrar, mas eles não são fidedignos, não são verídicos. A gente até gosta, né, de ler uma história em quadrinho, ver o Reed Richards, né, que é o do Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, Tony Stark, Sim. né, ou o próprio Batman, né, o Batman. Então quer dizer que também são superdotados e dá aquele ar, né, meio misterioso, mas a realidade é que a superdotação é um fenômeno naturalíssimo, que não torna ninguém melhor nem pior, simplesmente faz com que a escola, e até eu já avançando aqui, precise considerar necessidades especiais, formativas, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos, né? Estilos de aprendizagem qualitativamente diferenciados. Então, isso é que é importante, é reconhecer para acompanhar, é diferenciar sem hierarquizar, né? O superdotado não é alguém de filme e tal, é uma pessoa natural, tá? Que vai ter necessidade, vai ter um ritmo mental mais intenso, mas isso não torna ele melhor nem pior que ninguém. E você falou rapidamente sobre gênio, né? Sim. Só corrigindo. Antigamente, definições várias de gênio diziam que a gênio é um superdotado múltiplo, né? Mas gênio é um superdotado? Não. Na verdade, hoje a gente considera gênio aquele superdotado, aquela pessoa que depois dela as coisas não podem ser como eram antes, na sociedade, na história. Por exemplo clássico, Einstein, né? Meu ídolo. Clássico, clássico. Ele antes e depois dele, mudou, o mundo mudou. Então, quer dizer, ele chegou ali, alterou as leis da mecânica, né, clássica do Newton, trouxe a relatividade. Então, ele mudou a história de Beethoven, mudou a história da música, Mozart, Bach. Então, esses caras, né, homens e mulheres, que impactam a sociedade, modificam a história, eles são gênios. Então eu posso até dizer assim, que o gênio seria aquele superdotado que marcou a sociedade. E vamos para além, tá? Não vamos pensar só nas inteligências acadêmicas, tá? E nem também pensar que gênio sempre teria de ser, a priori, um superdotado. A gente até vai encontrar vários exemplos que o cara é gênio e superdotado. Mas não é uma condicionante, é alguém que influenciou a humanidade, modificou a sua história, tá certo? E tinha uma capacidade aí notável. Mas aí daí, para a gente dizer, né, genericamente e de maneira sem titubear que todo gênio seria um superdotado, aí a gente não pode dizer isso, mas a chance de ser é grande. E ele marca a história, e ele divide o rumo da história. Professor Igor, eu ia perguntar sobre como seria o acompanhamento pedagógico do superdotado, mas eu acredito que o senhor já respondeu na sua resposta. O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar? Temos, porque a gente considera, inclusive o Earnshaw é um cara, eu sou super fã dele, porque ele traz 3 grandes contribuições. Um modelo de definição, que é o modelo triádico, né, de superdotação. Ele traz também um modelo de identificação das portas giratórias, né, as rotary dots, que colocam vários aspectos aí, além do teste psicométrico, indicação por pares, memorial, indicação de professores, aspectos comportamentais, etc. E ele também traz a terceira grande contribuição, que é o acompanhamento pedagógico. E dentro desse acompanhamento tem 3 aspectos fundamentais. O primeiro é o que se chama enriquecimento escolar. Hoje a gente chama de School-Wide Enrichment Model, modelo de enriquecimento escolar amplo para toda a escola. Ou seja,
você modificar o currículo do adolescente, tá certo? Da criança, enfim, para colocar mais elementos de enriquecimento mesmo do currículo, mais desafios, até mais conteúdos, mais práticas, mais experiências. E você divide o enriquecimento tipo 1, tipo 2, tipo 3. Atividades introdutórias, para ele tomar, exploratórias, para ele estar em contato com algo novo. Tipo 2, atividades de treinamento, em que ele vai desenvolver uma prática, por exemplo, o adolescente vai para um curso de programação, um curso de robótica, e aí ele vai desenvolvendo habilidades qualitativamente diferenciadas. E o enriquecimento tipo 3 seria oportunizar ele um ecossistema de aprendizagem e currículo que permita ele criar produtos em primeira mão, coisas novas que deixem a autoria dele. Aí até metodologias ativas ajudam nisso, como aprendizagem baseada em projetos, em problemas, enfim, mais desafiadoras. Então, quando você faz o enriquecimento escolar, significa que a escola vai ter que modificar o currículo para aqueles alunos e alunas que têm altas habilidades. Sim. E vai, inclusive, modificar os processos de ensino, aprendizagem, de avaliação, certo? De avaliação. Então, se para todo mundo eles sempre faziam a mesma prova, agora ele pode diferenciar as formas de avaliar. Em vez de fazer uma prova que aquele superdotado já está entediado com a prova, pode fazer uma avaliação diferenciada, um projeto, desenvolvimento, para ele fazer um programa, um aplicativo, uma videoprodução, um artigo científico, uma coisa mais ousada. Seria tipo um enriquecimento tipo 3. Isso é uma das frentes, né, do acompanhamento, Sim, que é o sim. enriquecimento escolar. A outra frente que o Ranzulli coloca muito no original é Enrichment Clusters, que seria agrupamentos de enriquecimento ao pé da letra. Mas a gente chama às vezes de grupos de talentos, grupos de interesses, grupos de habilidades. É pegar aquela pessoa que tem um interesse específico, tá? Que a escola não atende, e colocar ela em um grupo de talento em que ele tem um ecossistema próprio, sei lá, astronomia, robótica, poesia, música, dança e tal. Aí digamos que a escola não tem. Criar uma rede de relações profícuas, né, que fomente ali o desenvolvimento daquele jovem para que ele ou ela possa, em contato com pares, pessoas que têm o mesmo interesse, de idades diferentes, ele possa se desenvolver naquela área com aquela expertise. Tá certo? Então, aí, os agrupamentos de enriquecimento, os grupos de talento, são deveras úteis e práticos para transformar, tá? Ou potencializar melhor o desenvolvimento, que é uma necessidade da pessoa superdotada. E o terceiro aspecto, para além do enriquecimento, para além do agrupamento, né? Você pode citar a questão, claro, você tem, é importantíssimo você ter o enriquecimento escolar, você ter os grupos de talento, mas você também tem que ter outras rotas para que esse adolescente se desenvolva, né? E às vezes a mera modificação de currículo ou a questão do grupo de talento não é suficiente. Aí eu vou ter que ir para uma visão mais drástica. E eu digo drástica porque às vezes pode se materializar em pular séries, né? O que a gente chama de aceleração. Sim. Então você pegar aí por isso que assim tem que ter mais cuidado, porque você tem que ter uma equipe de multidisciplinar. Porque eu pegar uma criança, supondo do primeiro ano, e fazer ela pular para o quarto, para o quinto ano, eu tenho que saber se ela vai estar em condições também sociais, psicológicas, não apenas cognitivas, porque uma das coisas da superdotação é o assincronismo de habilidades. A criança pode estar muito desenvolvida na parte lógico-matemática, cognitiva, mas até na parte linguística ela pode ir assim. Por exemplo, uma criança resolveu um cálculo de matemática, uma derivada que era muito acima. Eu pergunto como ela resolveu, ela nem sabe traduzir em palavras. Então, às vezes, a inteligência lógico-matemática dela está mais acelerada, mais envolvida que a linguística verbal. É possível. Então, quer dizer, eu tenho que analisar com cuidado, com carinho, com zelo, com competência, para saber se essa criança, esse adolescente pode ser acelerado. Posso fazer, então, essa compactação curricular, né, abreviar o tempo, fazer 2 anos em 1. E isso não é uma tarefa trivial, tem que ser feito com muita responsabilidade, tá certo? E sempre percebendo o seguinte: o mais importante é entender que estamos lidando com seres humanos que amam,
que ficam tristes, né, que choram, que têm dificuldades. Então, até a maturidade emocional, tá certo? Ela tem que ser considerada imensamente, tá? A gente não sai pulando série. Tanto é que a aceleração prevista na LDB, tá certo? Se não me engano, 58, 59, por ali, ela trata essa previsão. Mas, digamos assim, de pronto uso, a gente tem responsabilidade de fazer um plano educacional individualizado, um PEI, e nesse PEI, depois de identificado, né, o aluno com comportamento de superdotação, você fazer um enriquecimento escolar, você proporcionar grupos de talento, a própria escola poderia criar grupos de talentos, grupos de interesse. Então, assim, é um pacote de ações, né, de medidas, mas sempre com um senso de propósito ético, de ajudar a pessoa a se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque, Gleison, imagina você ter uma aula agora, ser convidado para ter uma aula e a aula fosse o alfabeto. Aí começasse a ser o A, o B, aí você, assim, mas pelo amor de Deus, eu já sei isso aqui, o alfabeto. Então imagina a impaciência que você teria em assistir uma aula de uma matéria que você já se pegou, já sacou, que na verdade está super já batido. Você vai se tornar, às vezes, um aluno transgressor, tá? Assim, às vezes vai dar trabalho para os professores, mas por quê? Porque a escola não soube identificar e não soube acompanhar, e aquela manifestação, às vezes, né, de rebeldia, é um grito de socorro, tá, do adolescente que precisa. E a gente também deve considerar o seguinte, vamos pensar sempre no desenvolvimento cognitivo, óbvio, mas sempre também no social e no socioemocional, né? Sim, socioemocional. E no moral, no desenvolvimento do juízo da competência moral, porque não adianta eu dar as condições de desenvolvimento cognitivo, ecossistemas, e não bussolar bem aquela criança ou adolescente para que ele faça bom uso da sua capacidade cognitiva, Sim, para o que ele quer, pode e deve fazer, ou seja, ajustar os níveis de juízo e competência moral, tá certo? Professor Igor, diante de tudo que o senhor falou, como um pai poderia trabalhar, né, se ele desconfiasse que o filho tem superdotação, como ele poderia agir? Olha, os pais, as mães, Pais, mães ou né, responsáveis? ou responsáveis, são as primeiras pessoas que conhecem, que leem a alma do filho, leem suas necessidades. Por isso que eu nunca ouso ficar dizendo para um pai e uma mãe o que ele deve ou não fazer. Eu dou sugestões, né? Mas é o seguinte, vamos lá. Claro que o psicólogo é a figura cerne desse processo, certo? Então, fazer uma avaliação psicopedagógica, usar... Ah, Igor, você é a favor do teste de inteligência? Sou a favor que se use também, não apenas, tá certo? Que o psicólogo, encaminhar para um psicólogo que faça uma avaliação completa, correta, considerando as melhores teorias, tá certo? Não só o teste psicométrico, mas também as visões mais amplas das inteligências múltiplas. Então, buscar a avaliação, né? E o laudo de altas habilidades, porque o laudo é um instrumento, inclusive, de força legal para que as escolas atuem cumprindo, né, com sua obrigação de fazer. A escola tem a obrigação, não pode se esquivar, não pode, né, se olvidar, esquecer desses jovens. Então, buscar a identificação, o laudo. Professor Igor, eu gostaria de explorar mais o tema, mas eu acredito que terá um segundo episódio sobre isso, porque é muito rico. Mas eu queria também aproveitar e falar um pouco sobre o profissional que é o senhor e também sobre as ações do CREAD, até para promover a instituição que nos apoia, que nos abre esse espaço riquíssimo, importante para a sociedade e para o IFCE também. E fale um pouco sobre o senhor e sobre o CREAD. Bom, eu sou um cara que ama a educação. Eu sempre digo que a educação é e não é para amadores. Não é para os amadores, os imberbes, os paraquedistas, os aventureiros, os descompromissados. Esse a gente nem quer. A gente quer os amadores, os que amam, os que se dedicam, tá? Então, eu acredito que o caminho é por aí. Então, busco ser um cara que pesquisa a educação,
Sou professor há 23 anos, tá? 13 nesta linda casa que é o IFCE, que eu amo de paixão. O IFCE é uma instituição padrão ouro, tá? A gente tem feitos aí maravilhosos. Eu sou apaixonado, sou suspeito, né, de falar. Somos suspeitos. Somos suspeitos, mas assim, o IFCE ele é um ambiente de transformar vidas, é um ecossistema de transformar as pessoas nas suas melhores versões, na melhor versão de si mesmo. E eu acho que o professor é esse cara que ajuda, ele cria ambientes e oportunidades. Então eu me vejo nessa responsabilidade, né? Mais do que nesse predicado de dizer que eu sou esse cara, mas eu, assim, nesse propósito ético, né? De me dedicar a minha vida de paixão, não sei fazer outra coisa, né? É a educação. E eu me formei em biologia, fiz direito, comecei psicologia, abandonei. A mecatrônica, a engenharia, eu abandonei no último ano, sou bom de abandonar, né? Mas assim, terminei 2 cursos, depois fiz meu mestrado em ensino de ciências e matemática pelo UFC, fiz meu doutorado em educação na Unesp. Nesse período fiz uma capacitação junto aí no doutorado na Finlândia, no programa Vocational Education and Training, né, que eu pude conhecer o sistema educacional finlandês e ver como eles são maravilhosos, eficazes e eficientes, atingem um objetivo de aprendizagem, né, e são eficientes parcimoniosos no tempo e recurso, então são efetivos. Então foi aí um divisor de águas na minha carreira, na minha profissão. E aqui, assumindo a direção do Centro de Referência à Educação à Distância, é uma grande responsabilidade que eu faço com muito amor, com muita dedicação, quase um workaholic, assim, porque o que a gente ama, tudo que a gente procura se dedicar 100%, né? Então aqui, o que é o CREAD? É esse equipamento extraordinário do IFCE, que fomenta, promove, treina professores na EAD, né, avalia junto com a PROEM, nossa parceira para sempre, né, de todo sempre, que é a Pró-Reitoria de Ensino com a Cris, né, a Cristiane Borges, e a gente avalia os PPCs, a gente ajuda na criação de normativas para melhor desenvolvimento da EAD, a gente realiza programas como esses aqui, né, que estão ligados, atravessando a educação. Então a gente tem vários programas, como o Super Enem, outro que aqui tem 160 episódios também, tudo ligado ao preparatório para o vestibular, para o Enem, no caso, né, usando vestibular, o Enem. Enfim, o CREAD é esse equipamento maravilhoso que quer fazer da educação inclusiva uma das bandeiras tão fortes e tão belas, né, para além do ensino presencial. Então a gente está aqui para oportunizar essa nova fase pós-pandêmica de expansão, de fomento da educação, usando aí a educação à distância, usando o modelo híbrido. E o trabalho aqui não para, tá? 17 projetos correndo ao mesmo tempo, mas com tudo com muito amor, com muita alegria. Professor, e é isso, eu só tenho a agradecer aí a você. Professor, eu que fico feliz, nós do projeto, né, da Educação e Inclusão Social, os professores que estão envolvidos nisso, né, professor Solonito, professor Sandro, nós agradecemos a equipe GREPET também, porque é o grupo de pesquisa. Nós agradecemos também a equipe que nos assessora, porque é uma equipe maravilhosa. O CREAD tem pessoas maravilhosas. Muito obrigado. E ficamos aqui, mas com gostinho de quero mais, porque acredito que as pessoas ficaram muito entusiasmadas com o tema. Eu fiquei. Então, eu acredito que esse momento, quem sabe, terá o segundo episódio. Eu estou à disposição. E eu sou da casa, né, do CREAD, mas eu quero agradecer a nossa equipe aqui, os bastidores, né, que estão sempre nos ajudando. O CREAD, eu sempre brinco, se eu tivesse um superpoder, fosse um super-herói, seria sorte, meu superpoder, porque eu estou sempre cercado de pessoas boas, competentes, dedicadas. Então o CREAD, ele tem muitos rostos, tá certo? Se você não conhece, pode vir aqui conhecer, não temos porta para ninguém, é aberto para todo mundo. E eu quero agradecer a minha equipe,
que tá fazendo aqui, vai fazer a edição desse vídeo, que está tocando os trabalhos ali na produção 1, na produção 2. Então a gente tem gente aqui super competente. Se eu começar a citar os nomes aqui, a gente não pode ter isso, mas eu esquecer. amo todos aqui. Valeu, pessoal. Professor, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Um abraço.